Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vocês já me conhecem, meu nome é Rogério Domingos. Foi pedido para eu ter essa conversa com vocês com esse tema e é um orgulho muito grande, se é que nós podemos falar assim, né? De estarmos aqui novamente conversando com vocês, dessa vez de uma maneira diferente. Estou aqui cheio de parafernália, cheio de coisa aqui, gravando esse bate-papo com vocês, mas com certeza a vontade, o espírito de estar aí conversando, olhando para cada um de vocês é o mesmo e isso vai nos ajudar bastante, tá? Antes de tudo, nós vamos fazer um pequeno exercício, né? E a gente vai pedir uma imaginação de vocês. Suponhamos que nós estamos no centro, nós estamos lá no nosso Grêmio, nosso querido Grêmio, que a gente já não vê há bastante tempo, repleto com as pessoas, né? E tem um intervalo para o lanche. E nós vamos lá para trás, lanchamos, confraternizamos e voltamos. E no que a gente volta, uma pessoa sentou aonde você estava sentado. Pronto, pegou o meu lugar. Esse é logo o nosso primeiro pensamento. Pegou o meu lugar. Criamos uma zona de conforto em uma cadeira que não nos pertence, em um espaço que não nos pertence. E criamos tudo isso inconscientemente. É assim que a gente começa o nosso estudo. Olhando esse quadro, o que, que nós vemos? À primeira vista, ao nós olharmos para a nossa direita, nós vemos ali as pernas de um ser humano que é de um quadro daqueles de pintores renomados, né? E ao olharmos para a sua sombra, nós vemos que isso está desconforme. A nossa sombra, ela é sempre a nossa imagem, o nosso contorno. O suicida, ele não o vê assim, ele o vê desconforme. O suicídio é o ato de um indivíduo deliberadamente encurtar a própria vida. Suicídios acometem pessoas em todas as camadas, seja ela pobre, seja ela rica, e são por motivos diversos, desde depressão, problemas financeiros, amores não correspondidos e por aí vai. Nessa sequência que nós estamos de pandemia, né, existe uma preocupação muito grande das pessoas que estão sozinhas, que ficam muito tempo em casa sozinhas, de não começarem a cometer o suicídio, não virem esses pensamentos na cabeça deles, né? E isso pode acontecer também com essas pessoas, é evidente, tá? E quais são as causas que nos levam a ser o ser ao suicídio? Quais são as causas que levam o ser ao suicídio, né? E a gente numerou algumas aqui: a incredulidade, a falta de fé, a dúvida, as ideias materialistas. Em resumo, né? Crer que o nada, que o futuro é o nada. Ou seja, eu acabei com a minha vida, eu acabei com tudo. Como se o nada pudesse oferecer consolação, ou como se fosse o remédio para supostamente abreviar o sofrimento. Seja na sua crença, né? Ele crer que na verdade que constitui aquilo dali a sua solução final. Em contrapartida, o suicídio, na verdade, ele constitui uma covardia moral. O indivíduo ele não está preparado para bater de frente, para se encontrar com certas situações que o acometem no dia. Vamos olhar o tema pela visão espírita. Vamos analisar primeiramente os que nos diz o livro dos espíritos. E aí eu não peguei todas as perguntas, evidente. Na 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E aí a gente está falando do suicídio voluntário, aquele que eu vou e dou um tiro na minha cabeça, que eu tomo um remédio, tomo um veneno. E tem outros tipos de suicídio, como o suicídio involuntário, aquelas pessoas que deixaram de lutar pela vida, que se entregam, que tem uma vida desregrada, que vai se suicidando, vai se matando, se acabando aos poucos. Vemos que, segundo o Espiritismo, a causa principal do suicídio, né,
é, é a ociosidade espiritual. Mas o que seria isto? Ou seja, a pessoa que não vê objetivos na vida e nem se sente estimulada, né, como eu posso dizer, a buscar qualquer ocupação útil. Claro que isso não é uma única causa. A gente não tem como, existe N motivos, mas a gente tenta explorar os principais motivos, tá? Então, antes da gente estudar junto os aspectos, problemas das grandes consequências do ser, dessa que leva o ser a se suicidar, a gente vai buscar, né, esses diversos problemas e causas da vida de uma forma geral. Seja encontrando situações difíceis ou não, esses espíritos buscam na morte a fuga de tamanho sofrimento, seja ele por menor que seja, porque o que para mim é pequeno, para outro espírito pode ser enorme, né? Como se diz o ditado popular, cada um sabe onde o seu calo aperta. Né? Kardec também busca a resposta a essas indagações, né? Tá? Então, na 946, ele fala assim: e do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias e às decepções desse mundo. Nós vamos se ater somente à parte onde está sublinhada. Tem uma resposta, uma frase antes, ele fala: Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Aí, ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade. A gente lembra, né, que Jesus falava que ele me buscai e ele irá ao seu encontro. Buscar o Pai e ele irá ao seu encontro. Então, se você comete o suicídio buscando a solução dos seus problemas, você terá muito mais problemas do que propriamente dito. Já outras pessoas já falaram sobre isso. Né? O maior problema de Judas não foi nem tanto o acordo que ele fez de entregar o local onde Jesus estava, o dito ter o traidor. Né? O maior problema dele, o maior sofrimento dele foi devido a ele ter cometido o suicídio. Esse foi o seu maior problema. E lembrando, né, que no livro de Joana de Anjos, Jesus sente esse amargor, né, quando ele percebe que quando o espírito da caridade ele desce para falar, para ter com Jesus e Jesus vai ao encontro de Judas justamente nas zonas umbralinas, buscando esse amor para ele. Tá? Então, o que nos diz Kardec? Kardec nos responde dizendo qual seria a solução para o suicídio. Trabalha. Então, falar trabalha é de uma forma muito fácil. Ah, vai lá e trabalha, já que você está pensando em suicídio, ocupa a mente. E a gente sabe que não é somente isso. Existe toda uma tratativa ali por trás. Eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta, não vou saber essas palavras, esses tratos mais refinados, mas a gente sabe que existe mil maneiras para a sua vida. Então não há esperança de recuperação por suicídio? Claro que há. Total. Deus é amor e ele vai outorgar a todas as criaturas a maior expressão da sua bondade infinita. A possibilidade dos seres evoluírem sempre, incessantemente. Permite que a existência de que se sucedam, ofertando as oportunidades infinitas, né? De reajuste, de reforma. E isso é possível através do mais efetivo veículo, né, que nós temos notícia, né, da lei da evolução, que se chama reencarnação. A solução para o suicida, ela se chama reencarnação. Não tem jeito. Então, se você se suicida querendo acabar com todos os seus problemas, você vai postergá-los. E quando você posterga, você vem com juros talvez maiores, mas você terá que vencer aquela prova. Essa é a grande questão de realidade.
Isso não significa que você, ao buscar o suicídio, você pode sempre então cometer suicídio, que você vai ter uma nova chance. Tudo isso vai tornando as provas muito mais difíceis, muito mais difíceis. Ah, Rogério, então tem salvação, eu posso no último momento eu me arrepender, ou o espírito, a pessoa que está pensando em suicídio, ele pode fugir disso, dessa emoção, desse desvaneio? Pode, completamente. Isso não significa fugir da rotina ou buscar emoções extremas para sentir o coração bater. Quando você busca o amparo, quando você busca alguma forma de você se sentir amparado, isso significa você fugir de uma rotina, você sentir o seu coração bater, mas significa abrir os olhos, estar atento aos detalhes e aproveitar o momento. É tomar consciência do que você é e tem para ser grato. É lutar para você manter pelo maior presente que Deus lhe deu, que é a vida e que é a chance de você reencarnar. Essa é a melhor chance que você tem. Então, valorizar a vida, isso é você fugir do suicídio. O nosso maior presente é a nossa vida que nós temos. Existem tantas pessoas com maiores dificuldades do que a gente e nunca passou pela cabeça delas ou não passam o suicídio. Eu quero lembrar para vocês que tudo de errado que acontece na nossa vida, ou qualquer pensamento errado que venha passar para a nossa vida, podemos dizer, entre aspas, que seria normal. Afinal de contas, nós estamos no mundo de prova e expiação. O anormal, o que não se deve fazer, é deixar esse pensamento progredir. Isso é que é o errado. E é aí que está a grande batalha do ser humano. É nesse momento que nós temos que deixar de sermos medianos, de fazermos o que a maioria das pessoas o fazem constantemente. Nós estamos numa pandemia onde nós temos uma grande oportunidade de várias coisas, de valorizarmos a vida de várias maneiras, de superarmos o suicídio de várias maneiras. Então, entrando no nosso tema, e a gente não vai falar somente do lado negativo, afinal de contas, o nosso tema é superando o suicídio. Ah, Rogério, então o que eu faço para superar o suicídio? A primeira coisa é entender aonde você pode estar colocando o seu pé se você continuar pensando daquela forma. Você não vai tentar, você não vai se lançar ao mar para saber se você sabe nadar ou não, e para saber se você vai sair de lá ou não. Se você não tem condições de combater aquela situação, não se lance, não entre naquele ambiente. Então, o detalhe é aproveitar o momento, é tomar consciência do que você é e tem para ser grato e lutar para manter tudo que você tem. Esse é um ponto primordial. Então, o que nós precisamos é o quê? Valorizar a nossa vida. Esse presente fundamental que Deus nos deu. E aí, para valorizar a nossa vida, nós mudamos. Nós temos uma maneira, uma mania de, quando acontece alguma coisa conosco, nós sempre perguntamos o porquê que isso aconteceu, por que só comigo acontece isso, por que aconteceu isso com o nosso parente, e nós temos que mudar essa visão da nossa vida, essa visão, essa maneira de encarar os nossos dias a dias. E para nós mudarmos, nós temos que mudarmos esse porquê para três perguntas. Primeiro é entender, então, o que realmente está acontecendo. Vamos pegar o exemplo da pandemia do coronavírus. O que realmente está acontecendo no mundo? Ao invés de ficar, por que está acontecendo isso? Por que eu preciso ficar trancado dentro de casa? Por que eu preciso usar máscara? Por que as coisas estão fechadas? Antes do porquê, procure entender realmente o que está acontecendo na sua vida. O que está acontecendo ao nosso redor. E aí, logo em seguida, por causa de por causa de que está acontecendo isso na nossa vida.
por causa de que eu não passei na prova, por causa de que eu briguei com meu irmão, eu briguei com a minha esposa, com a minha namorada, com meus filhos. Essa é a nossa segunda pergunta. E a terceira pergunta, para quê? Então, ao invés de nós ficarmos nos debrulhando em lágrimas, perguntando e apreensivos, mudemos o nosso enfoque para o que, por causa de e para que aquilo está acontecendo. E aí a gente começa a entender que quando nós temos uma visão positivista, quando nós temos uma visão de gratidão pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui reencarnado, com uma vida, com uma família, com amigos, o que está acontecendo, por causa de e para que está acontecendo. E aí a gente vai esmiuçar algumas questões que podem nos ajudar a superar esse pensamento de suicídio. É difícil alguém na Terra, aqui entre nós, que há uns seus grandes missionários, né, que já não tenha pensado em algum momento, passou numa ponte, e se eu me jogar dessa ponte? Passa no rio, e se eu cair aqui? Pega um avião, e se o avião cair? E se eu morrer agora? Porque e se eu fizer isso? E se eu acabar com a minha vida agora? São pensamentos que muitas das vezes passam espontaneamente rápido na nossa vida, por qualquer motivo. Às vezes o marido brigou conosco e a gente dispara isso. Ah, eu quero morrer. Perdemos um ente querido, ele volta para a pátria amada e a gente, por que que ele foi? Eu não aguento, eu não quero mais viver. Falamos da boca para fora, mas todas as nossas ações, ela tem um pouco de força. Então vamos para algumas dicas que, somado a outras coisas, poderão nos ajudar em muito. Dê atenção para qualquer tipo de situação. Dedicação para qualquer tipo de ocasião. Não adianta só aprender algo quando há uma morte. Nós temos a visão de sempre aprendermos alguma coisa quando é negativo. Não que a morte seja negativo, mas pela visão popular é assim. E nós só aprendemos e só damos atenção naquela situação mais contrária. Quer ver um exemplo? Você tem sempre um parente bem distante. E todo velório sempre tem aquele parente que você encontra e sempre tem aquele que fala assim, a gente só se encontra nesses momentos. Porque naquele momento você larga tudo que tinha para trás e vai no velório, no sepultamento. Ou seja, você deu prioridade àquilo. Por que não dá prioridade em vida? Por que não dá prioridade no momento que você tem? É preciso dar importância para todos os cenários. Afinal, todos eles podem influenciar no seu futuro. Ok? O segundo, entenda o que realmente importa. Uma das grandes dificuldades de quem não consegue valorizar as pessoas, não consegue valorizar a vida, situações ou coisas importantes da vida, é não saber identificar o que realmente é relevante. Então, antes de agir com impulsividade, pense se o que você está prestes a fazer o que vai acrescentar na sua vida. Se ela vai acrescentar coisas boas. Então, reflita se o resultado dessa ação será proveitosa e, principalmente, esteja preparado para as consequências, seja elas boas ou ruins. Você precisa estar preparado, porque se você não estiver preparado, você pode, de uma hora para outra, ter uma decepção. Rapidamente eu vou contar aqui um caso meu, e aí eu posso contar tranquilamente. Eu fiz a faculdade, fiz a minha pós e com especialização em segurança do trabalho. E quando você faz uma faculdade, você quer trabalhar no seu ramo de graduação. Eu, além de fazer a graduação, eu fiz uma outra especialização para poder trabalhar naquele ramo. E na empresa onde eu estava não seria me dada essa oportunidade,
nem a curto, nem a médio prazo, a princípio. Não existia nem esse plano, teria que, só se acontecesse alguma coisa muito controversa, né? E apareceu uma oportunidade de eu ir para uma outra empresa para trabalhar como engenheiro de segurança do trabalho. E eu aceitei tranquilamente. Conversei com a minha esposa, que é o que você tem, você precisa se preparar para as consequências, seja elas boas ou ruins. E naquele momento aquilo parecia a melhor solução para mim e o que eu queria. Você não se forma, não renuncia à família, não deixa de ter alguns momentos com a sua família. Você tem o gasto financeiro também para você não exercer aquela função. E fui para essa empresa e com a pandemia a empresa meio que fechou. Eu fui para lá com 1.500 funcionários, saí de lá com 600 funcionários. Engenheiro de segurança, para quem não sabe, ele vive em função de número de funcionários. Então, a empresa, na maioria das vezes, ela só precisa ter engenheiro quando ela tem 1.000 funcionários. A empresa parou completamente, ela vendia os potes dela, a venda dela não é uma loja física, é de casa em casa. De uma hora para outra, eu me vi desempregado, depois de 20 anos trabalhando numa empresa. Isso poderia me levar a um descontrole completamente. Eu preciso confiar nas coisas. E quando você se prepara, essa é uma parte importante. E o apoio da família ele é importante para isso. E você se preparar, e eu me preparei para essa possível consequência, já que eu não teria esse vínculo tão grande com a empresa. E nem por isso eu procurei o suicídio, me descontrolei. É evidente que dá um certo desequilíbrio, mas você precisa manter a sua calma e confiar em você. E a resposta que eu tive foi, por eu ter sido um bom funcionário, eu voltei para a empresa antiga. Então a gente espera terminar esse prazo todinho para poder ver o que eles vão fazer, se eles vão me efetivar ou não, mas a primeira resposta que eu recebi deles foi: não, a gente precisa de você aqui, você sempre foi um bom funcionário. Então isso é você valorizar, isso é você dar ao mínimo fatal todo o valor e brilho. Então entender o que realmente importa, isso é primordial. Se preparar e não decepcionar. Valorizar todas as conquistas, não importa o tamanho. E quando eu tomei aquela decisão da faculdade, eu estava valorizando a minha conquista. Esqueça aquela história de apenas focar nos objetivos grandes. É essencial comemorar cada conquista. Isso vai fazer com que você, aos poucos, vá tomando ciência de si, tome um amor próprio e comece a valorizar o seu desempenho, comece a valorizar o seu esforço. Tá? Isso na sua trajetória, seja pequena ou grande aquela conquista, qualquer que seja o tamanho, esse fato será importante na sua linha do tempo. E ela vai trazer uma consequência, ela vai abrir para você um espaço, um cantinho ali de vitória, falando, não, eu consegui aquilo, então vou dar mais um passo. É evidente, lembra da dica anterior? Você precisa se preparar. Não vamos dar um salto maior do que a perna. Okay? Seguindo, é fundamental que você invista no seu aprendizado, né? E aí é fundamental que você nunca deixe de aprender, seja fazendo qualquer coisa, uma pós-graduação, um curso complementar, aulas particulares, aula pela internet, pesquisa autodidata, pesquisar o livro espírita, tomar a coragem de pegar um tema e ler, ainda que você não venha a ministrar uma palestra, mas você precisa escolher continuar aprendendo. Isso é válido para você, para que você entre num ciclo constante e necessário de autodesenvolvimento. Você precisa se desenvolver. Somente com conhecimento que você abre espaço para sua mente. E aí você vai parar de ter alguns pensamentos martelando na sua vida o tempo inteiro. Tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. E alterar a sua vida positivamente. Você passa a entender mais de si mesmo, como você se comporta em determinadas situações. E, além disso, você deixa de ser uma pessoa. Lembra lá de trás que eu falei? Você vai deixar de ser aquela pessoa medíocre.
aquela pessoa mediana. Você passa a ser aquela pessoa que faz a diferença. E todo mundo gosta de ficar perto e conversar com aqueles que fazem a diferença. Aquela pessoa que você se sente bem ao lado dela. Isso é importante. Vamos lá? Então, exerça o seu altruísmo. Olhar para o próximo sem julgamento ou desprezo, oferecer uma ajuda, ainda não é uma atitude, ainda que não seja uma atitude comum, tão espontânea entre muitas pessoas. A gente está passando por uma pandemia e quantas pessoas estão exercitando o altruísmo? Tantas pessoas estão ajudando uma ou outra. E às vezes são coisas pequenas. Eu me lembro que eu estava saindo com a Regiane de um estacionamento e eu passei para entrar, para pegar a rua, né? E o carro tampou toda a calçada. E estava vindo uma senhora e eu podia ficar ali, porque ela iria passar pelo cantinho ou iria passar meio que pela rua, no cantinho da rua ou cantinho da calçada. Eu dei ré e liberei a calçada para ela passar e a Regina virou para mim, parabéns, você ajudou uma senhora, você liberou o caminho para ela. Aquilo é uma obrigação, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então isso é altruísmo. A dificuldade que a pessoa tem de ter que se arriscar de ir para o canto da rua são pequenos detalhes que vai fazer você ter essa conquista. E vai ser esses pequenos detalhes que vai fazer essa mudança, vai virar essa chave. Seja para você, ou seja para o seu companheiro, seja para sua família, para o seu familiar, para o seu amigo, que você vai elogiar pequenos gestos nele, que vai também ajudar ele a tirar aquele pensamento negativo, aquele pensamento que fica no bate-estaca, martelando o tempo inteiro. Então, ser altruísta envolve solidariedade, empatia, honestidade, que não pode ser, honestidade não pode ser um troféu da pessoa. Honestidade tem que ser inerente. Isso não quer dizer que você passa a ser uma pessoa ingênua. Não é ser ingênuo. Pelo contrário, é contribuir para o progresso da outra pessoa. Você acaba cooperando para o seu autodesenvolvimento e dela também. Isso é muito importante. Isso é altruísmo. Você começar a se valorizar. Então, faça uma revisão da sua vida pessoal. É muito importante que você reveja tudo que envolve o seu cotidiano. Pense e repense sobre as suas amizades, família, hobby, estilo de vida, considerando que você envolve cada um desses itens e como isso influencia na sua vida pessoal. E aí você precisa refletir esses pontos. E muitos outros estão fazendo, e muitos outros que estão fazendo bem, né, que fazem bem para que você conviva com você mesmo. E não existe se afastar daquelas pessoas ou atividades que não te fazem bem. Esse tipo de cuidado, ele é essencial para você manter o seu bem-estar. É viver na sociedade sem se envolver com a sociedade. Faça uma revisão da sua vida. É essencial que você faça um check-up do que está acontecendo no seu dia a dia. Será que o seu emprego está rendendo bons frutos para a sua carreira? Será que a sua relação interpessoal que você tem agora são realmente enriquecedoras? Será que você tem dado o seu máximo no trabalho, na amizade, na sua família? Será que você está realmente entregando tudo de melhor? Será que você está dando o seu máximo para fortalecer as amizades? São perguntas simples, são reflexões simples. E entender se está indo no caminho certo na sua trajetória. Se aquilo está te levando a uma verdadeira valorização da sua vida, do presente divino que Deus nos dá. E descomplique. Existe alguma situação na sua vida de tão complicado que se tornou insustentável? Então, é hora de descomplicar. Livre-se desse peso para você se sentir mais leve, o bem-estar mental e físico restaurado. Não hesite em pedir ajuda caso você não consiga se livrar do que está acontecendo. Isso é primordial. Nem sempre a gente vai ter como ler isso na sua face com facilidade. Afinal, você não precisa fazer tudo sozinho. Lembre-se dos seus amigos, familiares, conte com o apoio deles. Só lembre-se de estar disponível também
para os seus amigos. A gente precisa ter essa, ok? Então, em suma, a, a vida futura, se você crê na vida futura, você começa a pensar que raio, que danado é esse de suicídio? Deixa esse para lá. Você pode argumentar que muita gente se vê em situações de grande desespero ou solidão existencial e, mesmo assim, não busca o suicídio. O que faz a diferença? Na verdade, não existe uma personalidade suicida. Né? Existe uma aparente estrutura e uma fragilidade. Ninguém tem aquela sensibilidade para ser suicida. Ele está ali e aquilo, numa oportunidade, num descuido, ele vai lá e comete. Então a melhor prevenção é falar sem temor sobre suicídio. É saber identificar os pedidos de socorro das pessoas próximas. Ninguém precisa dar uma solução para o problema dos outros. Deve apenas aprender a ouvir as outras pessoas. Se a gente se predispor a ouvir, a gente já vai estar dando um grande passo a ajudar a banir a palavra suicídio, o ato suicídio da nossa sociedade e do nosso meio. Tá? Então, ouvir as pessoas, elas encontram soluções dentro de si quando conversam e refletem sobre seus conflitos e emoções. Isso é primordial. E aqui Jesus, o nosso mestre maior, o nosso apoio, que sempre que nós estamos em desespero, em dúvida, nós temos o nosso amigo fiel que está sempre ao nosso lado. E lendo muitas coisas do CVV, né, e dos samaritanos, né, a experiência do CVV e dos samaritanos e de outros programas também que cuidam de valorizar a vida, né, contra o suicídio, a favor da vida, né, demonstra que o primeiro passo para evitar o suicídio está no resgate do sentido da existência. Por isso, aquelas dicas anteriores, buscar um sentido. O que motiva o suicídio é a falsa ideia de que sua vida não tem mais valor, nem para si mesmo e nem para os outros. E isso não pode ser uma verdade. O verdadeiro desafio parece fazer com que as pessoas percebam que sempre existe saída, não importa a situação, que há como se reinventar e trabalhar em si mesmo aspectos que, que as pessoas gostam, que nossa vida é importante para os outros também, e que sempre há uma alternativa melhor do que a morte, mesmo que a princípio seja dolorida. Afinal, a única coisa para o qual não há remédio, e aí vem o nosso trocadilho, né, é a morte. Então, para tudo existe remédio, desde que a gente se disponha a tomar realmente esse remédio. Pessoal, um abraço muito grande para vocês. A gente espera da próxima vez eu estar lá naquele palco lá no Grêmio, olhando para vocês, poder trocar aquele carinho apertado com vocês. E isso é importante, principalmente nesse momento de pandemia, onde muitos estão isolados, onde muitos não conseguem receber o nosso abraço, mas recebe a nossa vibração, recebe o nosso carinho, recebe a nossa mensagenzinha de WhatsApp. Então, isso é importante a todos nós, que a gente possa continuar firme, acreditando em Deus e que a gente reflita muito para que tudo isso acontece. E eu creio que tudo isso que está acontecendo, o momento que está acontecendo conosco, é para que a gente possa voltar pessoas melhores, valorizando muito mais a nossa vida, valorizando muito mais o fato de nós termos alguém ao nosso lado, valorizarmos muito mais aquela oportunidade de encontrarmos alguém e não simplesmente falar oi, mas simplesmente ir lá e apertar a mão da pessoa, poder abraçar. Isso é a troca de energia. Essa é o nosso recado de valorização da vida, de superação do suicídio. Um beijo em todos vocês e até a próxima. Tchau e fique com Deus, com o nosso mestre querido irmão Jesus.